Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Conselhos para a Direção do Espírito de Alphonse Guératry e estamos agora no capítulo 8, que tem como título Matemática. Alphonse Guératry ele fala sobre as várias disciplinas que ele recomenda e dá dicas de como se deve estudar cada disciplina e atribui as suas importâncias e tudo mais. Então, nesse primeiro capítulo, entre as várias disciplinas, ele escolheu justamente a matemática para trazer a importância. Né? A matemática é toda a essência, é toda a base, aí, segundo Alphonse Guératry, para a filosofia, para o pensamento, etc. Né? Porque afinal ele começa citando, por exemplo, Platão. Né? No portal da escola de Platão, né? Da Academia de Platão de Filosofia, existia uma placa e lá tinha o escrito, né? Não entre quem não souber geometria. Ou seja, Platão estipulava como requisito básico saber matemática para que pudesse iniciar também a filosofia. Então, por isso a importância, né? A base da matemática vai te fornecer uma base para a filosofia, né? Muitas pessoas eu sei que estudam filosofia e sequer pegam no livro de matemática, mas a verdade é que é necessário estudar matemática para poder entender a filosofia na sua totalidade. E ele coloca também aqui, né, frase, né, de Bordaz Desmoulins, que ele diz, né, sem a matemática não se penetra fundo na filosofia. Sem a filosofia não se penetra fundo na matemática. Sem as duas não se penetra fundo em nada. Ou seja, tanto a matemática como a filosofia são instrumentos para se aprofundar aí nas várias áreas do conhecimento. A matemática está reunida na filosofia da mesma forma que a filosofia na matemática. As duas estão, de certa forma, aí, em simbiose. Né? Então é importante estudar a matemática e não se ater apenas a estudar os pensamentos dos filósofos com seus livros em textos argumentativos, mas também estudar a matemática. Né? E a matemática isolada por si mesma, ela vai arruinar o espírito, conforme Alphonse Guératry falou. Né? Estudar a matemática de forma isolada, sem entender o seu contexto, sem entender a filosofia e sem expandir além dos próprios números e dos próprios cálculos, ela vai arruinar aquela pessoa no seu sentido de poder compreender melhor a sua realidade, compreender o mundo. Né? E ele coloca, né, Descartes e Leibniz, eles são a prova de que essa união entre matemática e filosofia pode produzir algo realmente muito interessante, muito proveitoso. Então, esses dois filósofos, né, são considerados por Alphonse Guératry como sendo expoentes nesse sentido. Né? Ele ainda coloca que Kepler diz o seguinte, que a geometria anterior ao mundo é coeterna a Deus, e o próprio Deus deu suas formas a toda a criação, e colocou-a no homem junto com a imagem de Deus. Ou seja, segundo Kepler, né, que foi um grande matemático, Deus ele deixou suas formas e também possibilitou ao homem entender essas formas através justamente da matemática. Então a geometria ela traz aí basicamente esse aspecto de Deus, né, demonstrando aí a sua criação. A matemática então ela está relacionada com várias disciplinas, ela é interdisciplinar, com várias formas de se pensar, de ter conhecimento e deve ser utilizada aí como base, né? Então ela se relaciona, por exemplo, com a física, né, com a música, com a própria geometria, né, a fisiologia, a psicologia, tudo isso pode ser relacionado com matemática. Né? E ele coloca aqui também a frase de Leibniz, né, há geometria em todas as coisas, inclusive até mesmo nos argumentos da moral, né, pode ser utilizada a própria lógica, a matemática também. Então, segundo Leibniz, a geometria, a matemática em todas as coisas. Então, é uma base fundamental a matemática, assim como a filosofia também, né? E as duas têm que andar juntas para se produzir algo aí de um conhecimento sólido propriamente, né? Então começar a ter uma noção geral da matemática é importante e essa é a dica de Alphonse Guératry sobre como estudar a matemática. Primeiramente, passar a ter uma noção do todo, né? Analisar todo o aspecto da matemática, suas várias divisões e suas várias funções em matérias, e depois entender os campos específicos. Né? Então, segundo ele, deve-se entender por parte de forma em geral. Né? Ou seja, então ele coloca, por exemplo, você tem que estudar números, as formas, a aritmética e a geometria.
e depois estudar a maneira de calcular de forma e representar também e compor através dos cálculos, né, a aritmética e a álgebra aplicada à geometria. E depois disso, fazer as análises mais complexas, né, as análises mais profundas, que aí seria o cálculo integral e o cálculo diferencial. E ele coloca que 5 ou 6 lições de cada um desses temas listados, eles podem produzir um bom finamento, né, uma boa base da matemática, e depois você deve retomar nos detalhes sobre de cada um desses tópicos, né? Então é interessante isso, ter a noção geral do todo da matemática, das suas várias disciplinas e um conteúdo geral sobre cada aspecto, e depois analisar especificamente cada tópico, né? Porque segundo Afonso Gratry, havia poucos matemáticos que sabem o todo, né? Muitos se especializam em uma determinada área da matemática e não analisam o todo. Então ele dá essa importância à análise geral das disciplinas, né? E ele coloca aqui que é sobre um método que pode ser utilizado, que ele considera que deve ser utilizado. Ele utiliza dois professores, né, o Poisson e o Coriolis, né, que são dois matemáticos, e ele analisa os argumentos deles quanto ao método que deve ser estudado a matemática. Ele, segundo Poisson, as partes da matemática deviam ser ensinadas através do método infinitesimal. Esse método infinitesimal está relacionado a analisar os números considerados aí, infinitos, né? Ou seja, os números infinitamente pequenos, que é um só tempo, né? Que pode ser considerado aí, uma expressão menor, basicamente de medida, né? Que seja um pouquinho maior do que o zero propriamente. Então é algo infinitamente menor antes do zero propriamente, né? E ele coloca aqui que existem vários métodos para se ensinar na matemática, para se analisar na matemática. Temos o método da superposição, o método da redução ao absurdo, o método dos limites e o método infinitesimal, né? O método infinitesimal, ele analisa os aspectos dos números infinitamente pequenos, que é a um só tempo um método geral e aplicável para a demonstração quanto para a investigação. Então, o método infinitesimal, segundo Afonso Gratry, ele é o mais proveitoso para se estudar a matemática. Então, não se sabe ao certo o que seria esses números que seriam considerados infinitamente pequenos, né? Isso é uma análise muito interessante, porque a análise desses números infinitamente pequenos começou já desde Arquimedes, mas foi aprimorada por Leibniz, né, e foi muito contestada, né, pela Academia de Ciências, inclusive, né, que, segundo Afonso Gratry, elas não aceitavam, as pessoas não aceitavam, né, muito bem a ideia de um número que seria infinito e infinitamente pequeno, né, e não aceitando essas ideias que seriam supra-humanas, né, maiores do que nós humanos, no caso o aspecto de números considerados infinitos, né? E, então a ideia de infinitesimal quer dizer que seria qualquer número pequeno maior que zero, né? E essa análise toda que ele fala, essa análise de pequenas quantidades, é bem interessante porque atualmente a matemática lida com isso, né? Justamente com as partículas subatômicas, né? Os números são infinitamente pequenos, né? Aqueles números bem inferiores, mas que são analisados na matemática atualmente. Então, Afonso Gratry, desde essa época, já havia e já vislumbrava que esse seria aí um ponto-chave da matemática, né? E não só isso, mas houve muita controvérsia entre Isaac Newton e Leibniz para analisar os números infinitos, né? É um campo muito interessante da matemática e muito controverso também. Ele fala também sobre Coriolis, né? Citando o seguinte, né? Relacionar tudo ao método infinitesimal era a ideia de toda a sua vida, como professor e como diretor de estudos. Então, para Afonso Gratry, Coriolis tinha essa ideia de que tudo deveria ser analisado sobre essa ótica do método infinitesimal, né? Afonso Gratry também coloca o seguinte, né? O método infinitesimal aplicado em tudo na matemática é a luz sobre o conjunto, é a velocidade substituindo a lentidão. Então, para Afonso Gratry, o método infinitesimal ele vai trazer aí uma noção geral de tudo e ele pode ser utilizado aí, como método para estudo, né? E não só isso, mas a velocidade substituindo a lentidão, ou seja,
Analisando a matemática através do método infinitesimal, você vai dobrar a sua clareza quanto à matemática observando esse método. Então, por isso é um método muito mais veloz, muito mais rápido, que você vai ter um melhor entendimento da matemática, né? Os matemáticos, eles fazem, né, por exemplo, aquelas linhas, né, onde há uma linha e o número zero, os números maiores inteiros, né, e suas subdivisões, e os números do outro lado também, os números negativos. Então há essa coisa de analisar os números que são infinitamente fracionados, um pouco maiores do que o zero, né? E ele coloca também que a matemática atualmente ela é usada muito para passar em exames, né, fazer provas e tudo mais, e se ensinar a fazer provas. E essa tem sido a finalidade da matemática no seu sentido mais útil. Porém, ele coloca que a matemática ela tem que ser analisada de uma forma com questionamentos filosóficos, analisando seus propósitos, analisando sua essência, e é isso que tem que ser feito na matemática, é essa aliança da filosofia com a matemática propriamente. E aqui, por último, Gratry fala sobre a sua teoria do procedimento de transcendência, que ele era também, de certa forma, matemático, né? Escreveu um livro sobre lógica, e nesse livro ele apresentou essas ideias sobre o procedimento de transcendência, né? Que, segundo ele, havia os procedimentos da razão, né? Sobre dois procedimentos, a dedução e a indução, e também a continuidade e a transcendência, onde ele coloca que a geometria ela lida com a indução e com a transcendência, né? Ou seja, a ideia toda de Gratry dentro dessa lógica seria demonstrar, por exemplo, que as razões do coração são boas e podem ser utilizadas na própria matemática também, analisando também um pouco do próprio bom senso, né? E os próprios volumes de lógica de Gratry apresentam toda essa noção também. Então, esse capítulo da matemática serve justamente de alerta quanto à importância da matemática e a importância de ser utilizada a matemática dentro da filosofia e da filosofia em relação à matemática para gerar bons filósofos, aí, como eu dava o exemplo, né, de Descartes e Leibniz, que utilizaram muito bem a matemática aliada à filosofia também. E como dica ele dá o estudo do método infinitesimal, os números que você vai poder compreender que são maiores do que o zero, porém infinitamente considerados menores aí, e tudo mais. Então esse é o capítulo que trata sobre a matemática. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.